Após uma ligação entre Putin e Olaf Scholz, em que Olaf Scholz pediu para que a Rússia reduzisse um pouco os ataques, o efeito foi justamente o contrário, com a Rússia tecendo um dos maiores ataques dos últimos meses à infraestrutura ucraniana. Por que será que isso está acontecendo? Inclusive com Zelensky garantindo que estaria a ponto para negociar, desde que as condições fossem um pouco melhores. E mais uma vez criticou os Estados Unidos, que forneceram, segundo Zelensky, metade da ajuda que foi prometida. Vai lembrar, pessoal, que Elon Musk garantiu que o Zelensky tem um bom senso de humor, já que alegou que o Trump não obrigaria ele a negociar. Será que isso quer dizer então que o Trump vai obrigar o Zelensky a negociar com os russos? Falar um pouquinho também, pessoal, da situação envolvendo o Trump, que nomeia o Chris Wright para ser o secretário de Energia, lembrando que ele é um executivo que atua no rumo de combustíveis fósseis, e alega que não existem coisas como mudanças climáticas, e defende o uso de combustíveis fósseis, e isso deve ser um paradigma importante para o seu governo, e falar também, pessoal, sobre a cúpula do G20, que se inicia hoje, né? Na verdade, já vem tendo algumas reuniões prévias. Hoje realizando a Urban 20, que é reunião dos maiores prefeitos ali das cidades do G20 e com declarações também no G20 social, em que a Janja deu algumas declarações polêmicas, inclusive mandando o Elon Musk, que vai ter um cargo importante como secretário dos Estados Unidos, enfim, né, sabe o que eu tô falando. O Elon Musk respondeu alegando que o governo Lula não vai se reeleger e o Lula também rebateu o Elon Musk e a própria Janja. O que tá acontecendo nessa loucura, hein? Falar também, pessoal, sobre a situação do Xi Jinping, que chega ao Brasil, inclusive para reuniões bilaterais com o Brasil, qual o objetivo entre China e o nosso território, e falar também, pessoal, da reunião da PEC que rolou entre China e Estados Unidos. A China, inclusive, tecendo ameaças aos americanos, garantindo que existem algumas linhas vermelhas que estão sendo ultrapassadas pelo governo Biden. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a aliança, galera, que foi criada justamente indo na contramão dessas ameaças chinesas entre Estados Unidos, Japão e Austrália, que tem como principal objetivo conter o avanço dos chineses. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. E lembrando, pessoal, que a Movon, que é super assim, registrou inclusive, tá? A minha marca, professor Ricardo Marcílio, tá com condições especiais de Black Friday. Então recomendo para vocês, pessoal, link na descrição, não perde essa oportunidade. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na nossa introdução, a gente teve algumas notícias importantes relacionadas à guerra Rússia e Ucrânia. Comentei com vocês ontem que o Olaf Scholz, que é hoje o primeiro-ministro da Alemanha, lembrando que é um primeiro-ministro combalido, vamos colocar assim, por conta de uma falta de popularidade, tanto no cenário interno, ele conta mais ou menos ali com 20% de aprovação, vem enfrentando uma moção de censura, de repúdio, na verdade, né, frente ao Congresso ali alemão, e pode até perder o cargo de primeiro-ministro em eleições antecipadas, e conta com uma falta de apreço também da própria comunidade internacional, que não vê mais hoje a Alemanha, muito menos Olaf Scholz, claro, como representante legítimo da União Europeia, para quem já teve Angela Merkel, com todos os seus defeitos e qualidades. Hoje ter uma figura como Olaf Scholz é um pouco preocupante, vamos colocar assim. E o Olaf Scholz telefonou para o Putin, pedindo, né, o início das negociações, das conversações, ouviu do Putin que ele sempre aceitou negociar com a Ucrânia, só que, claro, com as condições que ele impõe, com uma desmilitarização, com a promessa de neutralidade, não vai entrar para a OTAN, considerando as realidades territoriais russas, ou seja, os territórios que foram invadidos e que sofreram ali plebiscitos, só reconhecidos pela Rússia, vão ter que continuar com os russos, então não teve muita mudança de paradigma. Mas um dos pontos que o Olaf Scholz pediu foi para que a Rússia reduzisse os seus ataques. E o Putin, aparentemente, né, segundo o Kremlin, foi uma reunião produtiva. Esperava-se, né, que ele fosse ouvir um pouco as demandas. Aparentemente não foi isso que rolou não, hein? A gente teve, galera, ataques sensíveis com mísseis e com drones que pegaram em grande parte da infraestrutura ucraniana,
principalmente da infraestrutura energética. Vai lembrar que nós aqui estamos chegando no nosso verão, né? Dia 21 de dezembro, acho que vai ser esse ano, o solstício de verão, que inicia o nosso verão, só que para o hemisfério norte é o solstício de inverno, ou seja, inicia o momento de inverno. Pois bem, galera, nesse momento, uma coisa é falar que assim, nossa, está fazendo frio no, sei lá, território brasileiro. Pô, um friozinho, coloca um cobertorzinho e tal, tamo junto, né? Outra coisa é você falar de um frio em solo ucraniano, em solo russo. Neva precisa de aquecimento. Se você combate o setor energético, você prejudica, além de toda a questão industrial, urbana, a própria economia, a própria sociedade. Você ataca, pessoal, a própria moral da população ucraniana que não vai aguentar mais ter que sofrer as consequências de uma guerra Rússia-Ucrânia. E é justamente isso que a Rússia quer, atacando pontos de infraestrutura. É fazer com que os ucranianos fiquem sem energia em pleno inverno ucraniano. E claro que isso é muito prejudicial. A Ucrânia até falou que conseguiu abater, né, alguns mísseis, alguns drones, mas a gente fala, pessoal, na casa, próximo ali de 120 mísseis e 90 drones. Ou seja, um ataque muito sensível, com certeza o maior dos últimos meses. O Zelensky, ele participou de uma entrevista, inclusive, em que ele estava falando sobre a possibilidade de paz, sobre a ligação entre Olaf Scholz e Putin e tal, e ele já tinha falado, né, que uma ligação entre a Alemanha e Rússia, a Alemanha sendo ainda hoje o principal polo da União Europeia, é uma ligação preocupante porque pode abrir o que ele chamou de caixa de Pandora. Se o Putin está isolado, dá uma sensação que ele vai precisar, segundo o Zelensky, claro, né? Vai precisar abrir mão de alguns territórios, vai ter que negociar, porque o mundo não reconhece mais a Rússia como um integrante legítimo. Agora, quando a gente fala de Trump querendo negociar, de Olaf Scholz querendo negociar, o Putin se sente um pouco mais confortável porque percebe que está sendo incluído nas discussões geopolíticas internacionais. Então, o Zelensky reclamou sobre isso. Mas, no mesmo dia, ele deu uma entrevista colocando, galera, que ele até admite negociar. Só que não nesse momento. Porque ele alega que, nesse momento, a Ucrânia está enfraquecida e isolada. Ele colocou que, para negociar, ele precisa de uma Ucrânia fortalecida e que com o principal apoio dos países da comunidade internacional. Dando muito claro, né, pessoal, principalmente, penso eu, um recado para os Estados Unidos. Por mais que ele fale que teve uma relação boa com o Trump, que o Trump, né, ouviu todas as demandas, não fez nenhum tipo de reclamação, eu vou até colocar para vocês que o Elon Musk deu uma certa zoadinha, entre aspas, nas declarações do Zelensky. O Zelensky falou, não, acredito que o Trump não vai fazer eu obrigar a negociar com o Putin, tá? O Zelensky falou isso. Mas ele falou que hoje a Ucrânia está numa condição muito ruim, inclusive reclamando que não recebeu metade do valor que o Pentágono falou que ia fornecer para os ucranianos, segundo a Ucrânia, né, de 170 bilhões. Os Estados Unidos falam que é um valor um pouco superior, chega a casa de 180 bilhões, e que ele tem dificuldade, inclusive, para fazer a convocação de reservistas. Ele mudou, né, o regime de convocação lá por volta de maio, abrindo um pouco o leque das pessoas que poderiam ser convocadas para a frente de batalha. Ele estimava 500 mil novos combatentes. Ele não deu o número preciso, mas falou que está muito abaixo disso. Até na Polônia, galera. A Polônia, por exemplo, a gente sabe que vários ucranianos, principalmente no começo da guerra, fugiram para os países vizinhos, inclusive para a Polônia. E a Ucrânia abriu um centro de recrutamento ali de ucranianos que estavam dispostos a voltar para combater na frente de batalha. E pasmem, pessoal, a gente teve, segundo a rádio polonesa, 30 pessoas inscritas. Ou seja, não consegue formar um exército digno, né? Com certeza nem contribui muito para a frente de batalha. A Polônia se dispôs a fazer todo um treinamento dos ucranianos e tal, mas não houve uma aderência ao projeto. Ou seja, a Ucrânia está em maus lençóis. E o Elon Musk, ele viu, né, essas declarações do Zelensky. Não, o Trump jamais aceitaria, né, me obrigaria a Ucrânia a negociar com os russos. O Elon Musk respondeu, colocando, pessoal, que o Zelensky, ele tem um bom senso de humor. Claro, vem dessa declaração do Elon Musk, que, lembrando, além de ser um cara muito influente na própria sociedade americana, é também hoje um secretário dos Estados Unidos, dá a entender que, muito possivelmente, ele considera que não, o Trump, sim, vai obrigar o Zelensky a negociar e sentar na mesa ali com o Putin, e, muito possivelmente, abrindo mão de parte dos territórios ucranianos. Ou seja, eu diria que não foi um bom sábado aí para o Zelensky. Além disso, pessoal, a gente teve também, ainda no governo Trump, continuando com a nomeação de secretários, a nomeação do Chris Wright. Para quem não conhece, é um executivo que atua no ramo de combustíveis fósseis, sendo CEO da Liberty Energy, inclusive uma das empresas que financiou a própria campanha do Trump.
Aliás, já até fazendo as acusações dos democratas. Os democratas alegam que durante toda a campanha eleitoral, o Trump ele foi fazendo uma espécie de lobby. Em que sentido? Ou empresários do ramo de energia, vocês querem que a gente adote leis um pouco mais liberais, que não exijam contramedidas tão radicais do ponto de vista ambiental? Então, financiem a minha campanha eleitoral. De novo, isso não é provado, tá? Isso é uma coisa que os democratas alegam, que o Trump ele comprou o voto de grandes empresas ligadas à energia, porque sabe que os democratas pensam mais no meio ambiente ou na questão ambiental do que exatamente os republicanos. Independente, galera, se isso é verdade ou não, fato é que hoje a gente tem o Chris Wright. E o Chris Wright é um cara que ele defende que os combustíveis fósseis, eles ainda são extremamente competitivos e como eles têm uma produtividade que vale a pena, ou seja, uma competitividade que traz um baixo preço, eles são importantes justamente para tentar combater a miséria. Em que sentido? Segundo o Chris Wright, se a gente tem um país que pensa na mudança das matrizes energéticas, em curto prazo principalmente, vai fazer com que dinheiro tenha que sair de setores como educação, transporte, saúde e segurança e ir para setores como produção de energia solar, energia eólica e energias alternativas que vão custar caro para a população. Vão beneficiar somente um pequeno nicho que vai conseguir pagar por essa energia mais cara, mas dificultar o desenvolvimento americano, principalmente da população mais pobre. Ou seja, casa com a ideia do Trump, né? Lembrando, pessoal, que como eu sempre falo para vocês, professor, mas isso não é um certo isolacionismo? Possivelmente, por exemplo, o próprio G20, um dos pontos que vão ser colocados até o U20, né, que são esses prefeitos aí, eles estão colocando que a transição energética é um dos pontos principais. Mas o Trump, ele já teve uma política um pouco isolacionista no seu primeiro mandato. Convenhamos que naquele momento ele até pensava numa reeleição. Como eu sempre apresento para vocês, os próprios secretários que ele está indicando meio que indicam esse rumo. Ele não vai fazer uma política para agradar, vamos colocar assim, agradar aqueles um pouco mais, não neutros, mas um pouco mais centro, para os Estados Unidos. Ele está fazendo um governo altamente ideológico. Afinal, pessoal, de novo, né, geralmente quando você quer agradar a oposição, agradar o centro, é porque você está pensando em uma eventual reeleição. O Trump não precisa disso porque ele nem pode, pelo menos não segundo a atual Constituição, e penso que até pela idade dele, né, já passou aí dos 78 anos. E aí, pessoal, boa indicação para o setor da energia americana? Deixa aí nos comentários. Está se aproximando o começo do G20, da cúpula de líderes do G20. Só que a gente sabe, né, que sempre tem reuniões prévias que vão rolando. Então tem o G20 social, o 20, G20 que tem reunião de ministros da economia e por aí vai. Hoje está começando o que a gente chama de U20, que você pega ali, na verdade começou em 2017, né, essa ideia, com o prefeito de Buenos Aires e o prefeito de Paris. Você junta os prefeitos das maiores cidades dos países que participam do G20 para dar um indicativo primeiro. Como que o G20 pode contribuir para o meio urbano e já que eles levaram como mote principalmente a questão ambiental, como que o repasse de verbas pode ser feito também para a parte urbana. Como assim, professor? A gente geralmente pensa na preservação ambiental, por exemplo, pensamos aqui no Brasil, tem que preservar a Amazônia, tem que preservar o Cerrado, tem que preservar, por exemplo, as áreas litorâneas da exploração de petróleo e tal. Só que, geralmente, as grandes cidades, elas são as maiores emissoras, né, de gás carbônico, elas têm problemas também ambientais relacionados a lixo, relacionados a smog fotoquímico, realizado a ilhas de calor, realizado em relação às enchentes. Então, existem problemas urbanos que também merecem ser combatidos, né? Pois bem, pessoal, é isso que o 20 vai propor. É uma tentativa de fazer assim, que os prefeitos, que estão mais in loco, entender as necessidades das populações das cidades, das maiores aglomerações urbanas, quais são as necessidades para serem discutidas no G20. O que vai rolar? Possivelmente uma declaração hoje, que vai ser utilizada pelos membros do G20 para tentar também debater em relação ao que os prefeitos deliberaram como mais importante. Já que a cúpula do G20, né, vai começar e começam aquelas reuniões prévias do G20, a gente teve uma parte do G20 chamado G20 social. E aí, dentre várias outras discussões, a gente teve a Janja, que é a primeira-ministra do Brasil, debatendo ali num debate, né, na verdade num pronunciamento, junto com o Felipe Neto e outras figuras, que estavam falando sobre a propagação de notícias falsas e a desinformação, inclusive defendendo que é necessário uma regulação das redes sociais, e não só a nível nacional, e sim a nível internacional. E aí, ela deu algumas declarações, vamos colocar polêmicas, né? Já vou dar aqui o meu juízo aí sobre as declarações da Janja, tá? Ela falou, por exemplo,
Na verdade, o que estava acontecendo? Tá no meio do discurso lá tal, e ela começou a falar, né, sobre o assunto tal. De repente aparece um barulhão. E aí, ela meio que se assustou, o Felipe Neto falou, não, tranquilo, na verdade isso aqui deve ser a buzina de um navio. Daí ela deu uma risadinha, né, meio sem graça, falou assim, achei que era o Elon Musk. Aí falou assim, não tenho medo de você, Elon Musk. Aliás, nem posso falar no YouTube essas coisas, né, mas enfim, né, e o Elon Musk. Entendo, tá? Deixa de ser informação, passa a ser análise aqui, tá bom? Você pode gostar ou pode não gostar do Elon Musk. Cara, é o juízo de cada um, tá? Tem gente que defende, critica, nem todo mundo, né? Tem coisas boas, coisas ruins e tal, não é isso que eu tô discutindo. Fato é que ele é o homem mais rico do planeta e que ele é um possível não, já foi inclusive confirmado, né? Secretário de Estado dos Estados Unidos. O homem forte e influente no governo Trump. Professor, você quer então que a gente seja subserviente ao imperialismo americano? Não. O que eu defendo é que a gente mantenha boas relações com todos os países. Na minha concepção, cara, você criticar, ainda mais mandando, né, um palavrão assim, para alguém que vai ser tão influente no governo americano, não é exatamente uma boa ideia, né? O próprio Celso Amorim, por exemplo, que é o nosso assessor especial das relações exteriores, ele falou que ele esperava que, embora talvez o Trump e o Lula não tivessem ótimas relações, mas que pudesse uma relação pragmática, assim como foi o primeiro governo Lula com o governo Bush, em que o Lula teceu críticas à invasão do Iraque, a outras posturas americanas, mas que os Estados Unidos entendeu que havia uma relação amistosa e respeitosa. Não acho que a Janja, a primeira-ministra, xingar, mandar o secretário dos Estados Unidos e enfim, né, representa uma tentativa de relação amistosa, entende? Óbvio que o Trump não é a mesma coisa que o George W. Bush filho, mas também a postura brasileira não ajuda. E mesma coisa se fosse contra o governo chinês, cara, os Estados Unidos, querendo ou não, ainda é hoje o país mais importante da América, o país mais importante do mundo, é nosso segundo maior parceiro comercial, e o Trump vai promover uma série de mudanças no mundo. Inclusive o Brasil poderia ser um interlocutor importante, e talvez possa ser ainda, tá? Um interlocutor importante entre o mundo BRICS e o mundo ocidental. Cara, quanto mais a gente receber bons investimentos dos dois lados, melhor, né? Então, na minha concepção, fazer esse tipo de declaração, galera, em um evento tão importante como o G20, mandando um secretário de um país tão importante como os Estados Unidos enfim, né, sabe o que eu tô falando? Não é exatamente uma boa ideia. Independente se você gosta ou se você não goste. No mundo pessoal, você já não fala todas as coisas que você acha. No mundo da diplomacia, menos ainda, né, galera, tá? Então, na minha concepção, não foi muito uma boa ideia. Tanto que o Elon Musk também foi lá, né? Fez um tweet ali depois, deu uma risadinha e colocando assim, eles estão falando assim porque eles vão perder as próximas eleições. Aí depois já teve participação do Felipe Neto, não sei o que lá também, né? Falando, ouse você intervir na eleição brasileira. Aí já começou aquela pataquada ali, né? Geopolítica. O Lula, ele até veio depois, né, para tentar meio que mediar a situação, falou assim, olha, isso do ladinho ali, né, publicamente. A gente vai fazer aqui um governo sem enfrentamentos, sem xingamentos, é um governo de coalizão, meio que dando uma indireta, né, para as declarações aí da Janja. A Janja também, pessoal, falou muito sobre a questão do que aconteceu ali na Praça dos Três Poderes, colocando que foi um bestão que acabou se enfim, né, com fogos de artifício. E aí, olha o que as redes sociais fazem com a cabeça das pessoas. Também acho, galera, de novo, né? Uma coisa é uma discussão informal, né? Conversas entre pessoas e tal. Outra coisa é você ser uma primeira-dama ali, né? Da presidência brasileira. Chamar de bestão o cara que fez isso, que pode ter tido, aliás, já, se não me engano, já até comprovado, né? Que tinha algumas doenças mentais e tal, talvez não seja uma boa ideia, né? Inclusive já teve oposição reclamando de capacitismo e por aí vai. E é óbvio, pessoal, que esse eventual distúrbio não afasta também a possível manifestação ou a possível orientação política do que ocorreu em Brasília, tá? São coisas diferentes. Ou seja, acho que não mandou muito bem nas declarações. Você, galera, concorda? Sim ou não? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, além dessas prévias aí, né, da cúpula do G20, notícias importantes relacionadas à chegada de alguns líderes. Xi Jinping, que estava no Peru, inclusive coloquei para vocês, né? Inaugurando, pessoal, o porto mais importante da América do Sul, pelo menos no momento. Um porto que pode ser o início da integração de outros países, até mesmo do Brasil, na nova Rota da Seda, visto que vai poder fazer com que o Brasil negocie agora diretamente com o Pacífico, se tiver uma construção de rodovias, ferrovias, infraestruturas adequadas, podendo negociar com os chineses, com os Estados Unidos mesmo, na costa oeste, com os japoneses, com os tigres asiáticos, novos,
novos e velhos tigres asiáticos, com a Austrália, com a China eu já falei, né, mas com o Japão, enfim. Tem vários países importantes ali na região da Ásia-Pacífico. Então pode ser uma vitória bem importante. O Xi Jinping saiu do Peru, reunião ali com a Dina Boluarte, e vem em direção ao Brasil. Vai estabelecer também relações bilaterais aqui. Não só com o Brasil, mas aparentemente com Keir Starmer, do Reino Unido, e também com Olaf Scholz, da Alemanha. No caso do Brasil, vale lembrar, pessoal, que Brasil e China recentemente comemoraram os 50 anos das relações bilaterais. E o Xi Jinping vai fazer uma reunião também com Lula. Inclusive, é especulado que o Brasil confirme se vai ou não fazer parte da nova Rota da Seda. Lembrando que a parte positiva é receber investimentos estrangeiros e uma eventual parte negativa seria uma situação de dívida, de dependência muito grande frente aos chineses. Na minha concepção, cara, defendo, como eu falei, tá? Se for dos Estados Unidos, da China, de qualquer país, investir no Brasil, ótimo, deixe claro a gente mantém a nossa soberania. Mas isso compete muito mais ao Brasil do que eventualmente aos governos chineses, né? Então o Brasil tem que agir de maneira responsável para receber os investimentos. Se a China está disposta a fazer, independente dos objetivos da China, e a gente recebe mantendo a nossa soberania, não vejo por que não. Acho sensacional uma eventual participação do Brasil em projetos de infraestrutura da China. Então há essa expectativa possivelmente de algum anúncio importante do Brasil, mas a China até falou que prevê que os próximos 50 anos serão ainda mais dourados na relação entre Brasil e China. O Xi Jinping já falou, cara, que na cúpula do G20, a China é um dos países mais esperados junto com os Estados Unidos, claro. Ele vai defender o multilateralismo e a ideia de uma importância maior ao sul global, inclusive também a reforma das instituições, muito possivelmente do FMI e do Banco Mundial, para a nomeação talvez do NDB, lembrando que o Banco dos BRICS vai participar do Fórum de Líderes do G20 como uma alternativa a esses dois bancos. Só que o Xi Jinping, ele veio do Peru, como eu falei para vocês. E os Estados Unidos também estavam na cúpula, né? A gente teve uma reunião entre China e Estados Unidos. E eu diria que a China, pelo menos as mídias chinesas compartilhando, né? Deu uma certa chamada de atenção nos Estados Unidos, hein? Colocando, pessoal, que os Estados Unidos não podem ultrapassar determinadas linhas vermelhas. Colocando que a questão em Taiwan, a questão dos direitos humanos que a China propõe, os caminhos e os sistemas da China, ou seja, se é um sistema socialista, um socialismo de mercado, China, um país, dois sistemas, ou seja, alegando, né, que Hong Kong também pertence aos chineses, isso não pode ser questionado, e também a questão do direito ao desenvolvimento da China, porque a gente sabe, cara, que os americanos estão propondo aí sobretaxas de 60% até 200% em relação aos produtos chineses. Então, sim, né, isso a China considera que é um boicote ao crescimento chinês. Inclusive colocando, pessoal, que a tentativa de conter o avanço chinês é uma tentativa irracional e fadada ao fracasso, que só estimula a violência a nível internacional. Outro ponto importante, e olha como o mundo está discutindo, né? Eles fizeram, isso falado pelos Estados Unidos e pelos chineses, tá? Um pacto sobre a inteligência artificial. Porque, segundo os dois países, havia a premissa que talvez a determinação de uso ou não de armas de destruição em massa, como por exemplo armas nucleares, poderia ficar a cargo de inteligências artificiais. Ou seja, talvez um sistema mais lógico para saber se vai ser usado ou não. Pelo menos na palavra dos dois países, agora tem que ser seres humanos para cuidar dessas premissas. Ponto positivo. E para finalizar, pessoal, a gente teve também uma aliança de defesa entre Estados Unidos, Japão e Austrália sendo assinada, que promete, pessoal, cooperação em exercícios, operações, tecnologia e setor de defesa. Eu acho que isso fala muito mais sobre a mudança do Japão com Shigeru Ishiba do que exatamente sobre políticas dos Estados Unidos e Austrália, visto que já era até pretendido por esses países que o Japão entrasse na aliança AUKUS, por enquanto não entrou. E falando em aliança AUKUS, o próprio Lloyd Austin, representante do Pentágono, falou que mesmo com a mudança de governo, sai governo Biden, entra o governo Trump, não há premissa de que a aliança AUKUS, Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, se finalize, visto que o Reino Unido trocou de primeiro-ministro, a Austrália também trocou de primeiro-ministro, e ainda hoje a gente tem a aliança AUKUS continuada. Vale lembrar, pessoal, que essa aliança AUKUS visa conter o avanço chinês no mar da China Meridional. Inclusive, com 3 submarinos nucleares com capacidade de disparar mísseis com ogivas nucleares dos americanos sendo cedida para os australianos, com a possibilidade de chegar a 5. O Japão está se militarizando. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.